Ah, professor já pontual. Isso que é. Então vamos lá, né? Começar mais uma live. Deixa eu pegar uma água aqui. Trazer o convidado, é o professor Adriano Viaro. Eu acho que dispensa apresentações. É um conhecedor extremamente. Fala, Chopão. Oi, cara. Oi, Carol. E aí, professor? Como é que tá? E aí, meu amigo, tudo bem? Tudo jóia? Como é que tá? Tudo tranquilo, consegue me ouvir bem? Tô te ouvindo muito bem. Tá por São Léo ou tá no aqui em Porto? Não, São Leopoldo, né, cara? Aqui no, Ah, tu... no centro de São Leopoldo. ah, que maravilha. Tá, mas por aí tá, não, tá quarentena ou... Também, mesma coisa, estamos trancados em casa aqui, né? Trabalhando home office. Mas isso daí é aula online? Aula online, exatamente. Aula online. Eu sou diretor do colégio e professor, né? As duas coisas. Ah, tá. Então Então tá, eu dou aula e dirijo, né, cara? As duas coisas. tá com moral então, né? Mas é um momento bem difícil para nós, né, cara? E é uma escola é do município? Não, particular, Ah, é particular. Ah, qual que é, Adriano? colégio sagrado. Isso eu não conheço. Conheço o São Luís, o São Luís e o pô, lá o passando os bombeiros lá, Tá, tu conhece Sinodal. os... Sim, tu conhece os do Sinodal. centro. Tu conhece os do centro. O meu fica na Isso. Charlau. Ah, é na Charlau. Na Charlau, na Charlau, na Charlau. Então, vou dispensar apresentações, vou deixar com que tu fale aí um pouquinho do teu enorme currículo, para as Não, pessoas que conhecerem o isso. professor Adriano Viário, que eu conheci há 2 anos atrás, ali num Não debate enxeta. com uma. É, eu não ia dizer o nome da escola, mas vamos falar. Diretor de colégio fala o nome dos colégios sempre, né, cara? Então, o professor Adriano Viário, a gente se conheceu no Colégio Anchieta, a gente foi participar de uma palestra lá para os alunos do primeiro ano do ensino médio. E foi bem legal assim, a experiência, a troca. E ali começou uma parceria, uma amizade, porque os pensamentos são parecidos, a linha é a mesma também, e isso fez com que a gente se fortalecesse e eu também levasse alguns exemplos que ali eu pude aprender com ele, ilustrando através do futebol em alguns programas que para mim foi bárbaro aquilo ali, né? É. Trazer exemplificação da questão da escravatura para dentro do futebol, o que me faz fortalecer cada vez mais que o futebol ele é uma representação contemporânea da escravatura, pelo sentido da compra e venda de pessoas, né? Por mais que se diga, mas é muito dinheiro, sim, é muito dinheiro, mas os termos são os mesmos, a forma como acontece são as mesmas, o que me deixa fortalecido a dizer de que nada mudou. E aí eu vou deixar para o Adriano Viaro complementar essa minha teoria. Bom, primeiramente, né, Márcia, para mim é uma situação um pouco atípica, porque eu estou acostumado a convidar as pessoas para a live, agora aqui, então eu sou o convidado, né? A gente se enxergar na tela de baixo é completamente diferente de se enxergar na tela de cima, né? Mas eu te agradeço, ó, o Marcelo Carvalho entrando aí. Eu te agradeço pelo convite, antes de mais nada pelo convite. Nós temos aí uma amizade que começou há 2 anos e que ela só fortalece, sobretudo por essas questões que tu relatou muito bem agora aí, né? E isso faz, então, com que a gente tenha a possibilidade de discutir dentro de um plano e de um tema muito importante. E até eu vou um pouco mais além, porque tu falou que o futebol tem muito dinheiro, que eles recebem muito dinheiro, que eles ganham muito dinheiro. Vamos lembrar assim, né? Tu sabe melhor do que eu, bem melhor do que o jogador de futebol que recebe milhões, ele representa um percentual muito baixo em Zero, relação... 0,87% dos jogadores recebem salários acima de R$ 50 mil. A, Pois então, a grande maioria, 80% dos jogadores de futebol tem, em média, os R$ 1.500 de salário
de jogadores profissionais no Brasil. Então, e ainda parcelados e às vezes nem pagos, né? Tem mais disso. Então, mas o que eu quero fazer pegando esse gancho, Márcio, é que assim como é muito pequeno o percentual do... Olha o que eu vou te propor de metáfora aqui para a gente melhorar, tá? Para aumentar mais ainda isso. Assim como o jogador que ganha muito é um percentual muito pequeno, mas muito pequeno mesmo, e é ele que aparece porque quem explora todo esse meio só enxerga quem ganha muito. Se eu voltar para o século XIX, eu vou dizer que era a mesma coisa, porque os negros que eram enxergados, Machado de Assis, Castro Alves, Luiz Gama, era também o percentual de 0, alguma coisa por cento, eram só esses que eram enxergados, e aí pegavam eles para dizer, viu, como a escravidão não foi tão ruim assim, naquelas obras que nós conhecemos, né? Na realidade, são os exemplos da exceção que se tornam regra, né? Exatamente. Então... Exatamente. Mas eu quero começar contigo pelo seguinte, a pergunta da nossa live ali, que foi uma pergunta que a gente fez de propósito para criar, de certa forma, um desconforto. Até vou te dizer que criou desconforto. Eu tive que responder ao longo da semana para algumas pessoas o porquê daquela pergunta. É evidente que ela é uma pergunta retórica, porque o branco ele discute o racismo, só que ele discute o racismo a partir do seu privilégio. Ele discute o racismo a partir do seu senso comum e, sobretudo, de uma situação de conforto, né? É muito confortável eu dizer, não, é assim, é inerente ao Estado, sempre foi dessa forma, vamos parar de mimimi, vamos se mexer, é só correr atrás que dá, e todos aqueles discursos que a gente conhece. Mas a pergunta que fica é, como que nós podemos fazer para reconhecer o privilégio? Bom, Márcio, eu sou oriundo da periferia. Já falei isso para ti várias vezes, da periferia de Alvorada, inclusive uso aqui com muito orgulho uma camisa que é de um projeto nosso lá do Algarve, que fizemos há uns anos atrás. E na periferia, a gente sempre percebe o seguinte, é que ali nós temos a certeza exata do preço da carne preta. E eu acho que nós temos que falar com os termos corretos. Se for chocar alguém, que choque alguém, porque a gente não está com nenhum tipo de preocupação se vamos chocar ou não. Ali a gente vê como é que funcionam as coisas. Porém, mesmo ali dentro, com todas as dificuldades, com toda a falta de estrutura, nós temos um critério de desempate importantíssimo, que é a cor da pele. Ainda ali. Eu tenho um tweet lá no meu Twitter, que está fixado no topo, inclusive, onde eu coloco ali basicamente para as pessoas que sim, eu vivi todas as dificuldades do mundo. Sim, eu tive uma vida como todo o suburbano, como todo membro da periferia. A minha história é igual a de 1 milhão de pessoas. Pai com envolvimento com álcool, que batia na mãe. Enfim, eu não preciso entrar em detalhes, não é por vergonha e constrangimento, porque eu não me envergonho. A minha história é o que me deu minha base. Mas ainda assim, com todas as dificuldades que eu tive, a cor da minha pele foi um critério de desempate importante que me alçou a possibilidade de acesso a alguns espaços de poder. E ainda isso aconteceu várias vezes durante esse período da periferia? Eu posso te dizer, por exemplo, que eu ali com meus 16, 17 anos, tu sabe de que ano eu estou falando, porque nós somos os dois de 76. 76. Tá? Então ali com 16, 17 anos, quando eu começo a procurar emprego formal, porque antes eu já capinava pátio, tudo aquilo que a gente faz na periferia para se virar. Mas quando eu começo a procurar empregos formais com 16, 17 anos, com a assinatura do pai ou da mãe, porque era menor, eu passava por aquela situação. Eu e amigos negros indo procurar emprego juntos, pegando ônibus às 6 horas da manhã. Os mais jovens não sabem o que é isso, mas na nossa época era fundamental chegar cedo na fila do emprego, muito mais do que o currículo. Então, se tu chegava cedo, tu estava mostrando interesse. Então, a gente pegava, às vezes, ônibus às 5h30 da manhã, 6 horas da manhã, para procurar emprego. E aí eu e 2, 3 amigos negros, e o que acontecia? Eu, por ser da periferia, o máximo que eu conseguia era ser entrevistado e ouvir aquela velha frase que era mentira. A gente entra em contato. Só que eu, por ser branco, conseguia ser entrevistado, nem que fosse para ouvir o a gente entra em contato. Eles, quando chegavam, já encerraram as fichas. Não tem mais ficha por hoje. E você
E vocês chegavam juntos. Juntos, sempre juntos. O que acabou acontecendo? Tem algumas pessoas que não gostam de ouvir isso que eu vou falar, mas o que acabou acontecendo? Eu bati de frente no primeiro emprego e não consegui, bati no segundo e não consegui, bati no terceiro e não consegui, bati no quarto e consegui. Meu primeiro emprego na extinta Superfestas, loja de brinquedos, tinha nos shoppings e tudo mais, então eu bati e consegui. Os meus amigos sequer conseguiram, até porque o fato deles estarem na fila já era uma forma de burlar as regras, porque eles não deveriam estar ali, porque o anúncio dizia boa aparência e currículo com foto. E a gente sabe muito bem o que era boa aparência, já era para o negro se mancar, não é para ti, porque não tem boa aparência, não é para ti. Eles já estavam burlando. Vai ter gente que vai dizer, mas então a culpa é do sistema. Desculpa, gente, a culpa é do sistema sim. Ela é do sistema. Porque depois que passaram anos e mais anos e que eu adquiri a minha formação, com anos e anos, eu fui fazer serviços voluntários, inclusive em casas prisionais. E não raro eu me deparei com os meus amigos, com os meus conhecidos lá dentro. Alguns já tinham morrido em tiro, bala perdida, alguns por envolvimento com crime, outros por injustiça, bala perdida que tirava a vida realmente, e outros estavam ali presos. Os que não fizeram nem isso ou nem outro, ou que conseguiram alçar algum tipo de voo, é a exceção, não é a regra. E aí a gente não pode pegar... Mas tem mais uma questão que é importante nisso. É que todos os meus amigos pretos que se encaixaram na exceção, todos, sem nenhum tipo de exceção, todos eles que conseguiram, tinham o biotipo ou o estereótipo absorvido, projetado de branco. Era o negro bacana, era o negro tipo A, era o negro com jeito de branco, ou que o meu pai racista dizia, adoro Ed Murphy porque ele tem sangue de branco. Eram esses que estavam ali, que não tinham a sua cultura negra, que estavam incorporando a cultura do branco, que conseguiam, de uma forma ou de outra, um espaço de encaixe e, a partir dali, um ingresso. Quem nega isso, e essa é a nossa grande proposta hoje aqui da questão do privilégio, quem nega isso pode ter 3 situações. A primeira, nunca pisou no barro, nunca pisou na periferia, não sabe o que está lá embaixo. Essa é a primeira questão. A segunda questão é a total falta de informação. Tô te ouvindo, tá ótimo, tá ótimo. Tô te ouvindo. Tá? Então, tem aquele que não tem noção mesmo, e ele não tem culpa de ter sem noção. Esse é aquele que a gente tem que trabalhar em cima. Ele não tem noção por quê? Porque ele foi criado numa realidade completamente diferente, onde não teve contato com isso. E tem o terceiro ainda, que é aquele que age estritamente de má fé, de forma clara e transparente, porque ele realmente quer pisar em cima daqueles que estão embaixo. Esses 3 casos são aqueles que têm ambos privilégios e que precisam, num determinado momento, Márcio, entender o que é o seu privilégio, a partir do que ele se constrói, daquelas coisas mais mínimas possíveis. Saber, por exemplo, quando eu digo para amigos meus brancos, quando tu passa numa rua e tu vê um negro e tu muda de lado na calçada, não, mas eu nunca faço isso. Quando tu entra num ônibus e o lugar que tu vai sentar tem uma pessoa negra e um espaço em branco, uma pessoa branca e um espaço em branco, e tu senta do lado do branco, tu não senta do lado do negro. A pessoa que não sabe o que é privilégio nunca viu o filho receber o bilhete no colégio que tem que cortar o cabelo porque o cabelo está atrapalhando. Nunca recebeu. E são nessas coisas mínimas do dia a dia que nós temos a demarcação territorial desse privilégio e que nós precisamos conversar e discutir, levando em base aquilo que é o motivo da nossa reunião hoje. O branco precisa discutir o racismo e ele precisa se colocar no seu ponto de privilégio, naquilo que eu coloquei no texto que tu publicou lá na matéria, sabendo que branquitude não é identidade como a negritude é. Branquitude é espaço de poder pré-estabelecido. Ele já nasce com isso, independente de ser pobre ou de não ser pobre. Não, e agora tu abordou toda essa introdução, né? Me veio à mente o dia que nós fomos nessa escola lá no Anchieta, né, para trabalhar essa temática com aquelas 5 turmas do ensino médio do colégio, onde não tinha nenhum aluno negro na escola, né? E aí automaticamente eu tentei problematizar o assunto, trazendo e perguntando, né, quantos alunos tinham naquela escola, e eles disseram que tinha 3.000 alunos. E aí comecei a trazer os dados, né?
tem 3 mil alunos, então automaticamente deve ter 54% de alunos negros aqui, ou 50%, 1.500 alunos negros. E aí, não tem. E aí começamos a descer até chegar no número de 10. Né? E aí, como é que nós vamos quebrar esse paradigma? Porque agora tu falou nas 3 situações de privilégio. Para mim, aquelas pessoas ali, elas não têm informação. Não são por não é por mau caratismo e não é por querer pisar nas outras pessoas. É por não ter a informação. Né? Porque são adolescentes ali com 14, 15 anos que estão em formação e eles não têm essa informação precisa. Então, eles não conhecem a realidade do país realmente e vivem numa bolha. Né? São as pessoas que normalmente, quando passam numa mesma calçada e veem uma pessoa negra, são os que atravessam por medo, porque eles não estão acostumados a ver um negro circular no espaço dele. Né? Então, a gente tem que quebrar essas barreiras, furar essas bolhas e marcar território. Né? E marcar território abordando o assunto. Eu me lembro até hoje daquele fato que a gente abordou com os meninos lá e meninas, foi que me chamou a atenção que depois eu vim a saber que tinha sido meu professor, que ele ficou incomodado o tempo inteiro dentro do auditório, né? Caminhando para lá e para cá. E aí, quando encerrou a live, encerrou a palestra, ele subiu ao palco e veio me perguntar que ano que eu tinha estudado no IPA. E aí eu disse, olha, eu estudei em 91, 92, 93. E aí ele disse, mas essa época, como se colocasse em dúvida, né? Mas nessa época eu dava aula lá. E aí eu disse, sim, foi meu professor. O professor Renan. Aí ele disse, mas eu não me lembro de ti. Aí eu disse assim, porque eu era um aluno invisível para ti. Né? Então, a relação que se tem, tipo assim, eu era o único, eu trago isso, eu gosto de pontuar sempre, não é para me favorecer, porque o fato de eu ser o único num espaço, isso deveria causar constrangimento, não para mim, mas para todos os que estão ali junto. Porque se eu vivo num país que se autodeclama como o país da democracia racial, onde 54% da população se autodeclara como mestiça, negra e parda, e eu estou no espaço escolar, onde eu sou apenas alguma coisa está errada. E quando um professor não me reconhece, está mais errado ainda. Não que eu seja não pelo fato de eu ter trabalhado na televisão, por eu ter sido um árbitro de futebol, mas pelo fato de chamar a atenção dele. Aquilo ali tinha que incomodar aquele professor. Aquilo ali tinha que incomodar aquela estrutura. Não posso, eu, como educador, aceitar aquilo ali como normalidade, porque não é o normal. Como é que eu vou tentar passar uma informação que um país onde tem 54% de população negra, mestiça e parda, e na minha escola não tem 1% de alunos? Como é que eu vou ensinar para esses meus alunos que está tudo errado, que o sistema capitalista fez com que isso estivesse tudo errado, né? Da questão do homem tentar se sobrepor ao outro, e o se sobrepor é sempre se sobrepor contra o negro. É que, na verdade, a gente tem que partir sempre de uma base histórica e entender que a escravidão, quando ela pretensamente ou ironicamente constitui ou constrói um término dela no dia 13 de maio de 1888, ela não só não acaba, e nós sabemos que ela não acaba, ela apenas vira a ficha de um modo estrutural. Na realidade, eu aprendi isso aí na semana passada. Ela se torna moderna. Sim, ela se torna moderna, exatamente. Só que tem mais do que isso. Nós temos as raízes culturais dessa escravidão na nossa arquitetura. Nós temos as raízes culturais dessa escravidão no nosso paisagismo. Nós temos isso na nossa cultura de todas as formas. A escravidão, ela deixou traços, até porque seria impossível não deixá-los. Começa por aí, porque são 350 anos de escravidão, muito mais da metade da história do país, ou do território formado como país. Então ela mantém isso. E ela mantém também o status quo. E ela mantém também o modus operandi. E ela mantém também os formatos, inclusive de moradia. Nós estamos em 2020 e não faz muito tempo que os apartamentos deixaram de ter 2 portas de entrada.
Não deixou muito tempo, tá? Eu cresci indo visitar parentes onde sempre tinham duas portas de entrada, coladas uma na outra. E eu perguntava pro meu pai, pra minha mãe, o que eram essas duas portas, e dizia, é a porta da empregada. Quando tu entra num apartamento, eu morei há pouco tempo, me mudei para cá, eu morei num apartamento no Bonfim, em Porto Alegre. Inclusive, tu me levou lá em casa uma vez, quando eu morava aí no Bonfim. Então, tu entra no apartamento, o que ocorre? Tu entra na porta e as pessoas não percebem isso que eu vou te dizer, hein? Porque elas incorporaram isso de tão natural que é. Tu entra na porta, dobra à direita para a cozinha, vai até o fim da cozinha, dobra à direita de novo, tem a área de serviço, dobra à direita de novo e tem o quartinho da empregada. Esse quarto da empregada é a herança escravagista do Brasil colônia. É a senzala moderna, né? Sim, e os escravos domésticos, eles tinham aquela parte da casa para eles. Eles só tinham que acessar uma coisa, a cozinha para fazer a comida, a área de serviço para lavar as roupas e guardar os produtos de limpeza e o quartinho do lado. Então tu entra e já tira a pessoa dos teus olhos, tu tira a pessoa do teu convívio e tirando do teu convívio dos teus olhos, ele é invisível para ti. Ele não existe. Evidentemente que ele não existe. E aí nós temos sempre que entender que o privilégio ele se constitui a partir de uma herança colonial, de uma herança escravagista, mas também, sobretudo, por um apagamento da memória. Por isso que eu sou muito crítico, Márcio, muito crítico, e eu aceito as pessoas que discutem comigo, mas eu sou muito crítico quando tentam apagar a memória de qualquer forma. Por exemplo, eu me posicionei contra trocar o nome da Avenida Castelo Branco para a Avenida da Democracia e da Legalidade. Por quê? Fazendo aqui um parênteses, porque eu não posso correr o risco de ter uma nova geração que não saiba que as cidades homenageavam ditadores com nome de rua. Eu não posso apagar a minha memória, porque a memória tem que ser mantida para mostrar, estão aqui os erros que vocês cometeram. Como a região sul do país tem, por exemplo, até hoje as senzalas na região de Pelotas, onde se faz turismo para ver. Isso é importantíssimo. Assim como os judeus mantiveram tudo do Holocausto, os alemães têm vergonha do nazismo e levam as crianças para visitar os parques que tratam da guerra, para mostrar, ó, isso aqui não pode mais ser feito. Nós estamos sempre escondendo, tapando, varrendo para baixo do tapete e escondendo também a possibilidade de um branco entender o que é o privilégio. Porque quando eu digo assim, ó, eu tenho o privilégio de ser branco, eu não estou dizendo algo bom, nem algo que me orgulha. Eu estou reconhecendo que numa corrida de 100 metros rasos, eu largo na metade da pista, enquanto que o negro larga no início com barreira, porque para ele tem barreira ainda. Além de largar no início, ele tem 100 metros com barreira. Eu largo do meio sem barreira nenhuma. Tá? Isso é ter o privilégio. E pensar assim, tá, mas e o que a gente faz com tudo isso? Como é que a gente resolve esse tipo de coisa? De que forma? A gente forma, primeiro, pessoas críticas. E segundo, nós temos que fazer com que o branco discuta e que ele entenda e se identifique na vergonha do seu passado e naquilo que ele tem como papel fundamental. Vai ter aquele branco sempre para me dizer, tá, mas e que culpa eu tenho disso? Bom, vamos sentar e vamos conversar, porque talvez com um resgate histórico eu consiga não fazer tu sentir culpado, mas pelo menos fazer tu sentir uma coisa fundamental, vergonha. E agora tu entrou no tema da vergonha, né? Porque os ambientes normalmente que eu circulo são hegemonicamente brancos, né? E quando eu abordo essas temáticas, as pessoas elas já têm um discurso pronto dizendo, né? Tá, mas que culpa eu tenho? Eu disse, bom, tu não tem culpa nenhuma, mas tu te incomoda com essa situação desenhada aqui dentro, né? Onde tu não vê outras pessoas negras na mesma posição que tu, sendo consumidores, mas sim sendo prestadores de serviço aqui dentro? Ah, mas aí entra o discurso da meritocracia, né? Do que quem quer consegue, né? Que a oportunidade é dada para todo mundo, né? Que é uma das maiores falácias e mentiras que se tem para se perpetuar com esse privilégio, né? Então, aí eu venho te trazer a pergunta: por que os brancos não discutem a questão do racismo? Bom, primeiramente, criou-se uma zona de conforto, onde há um entendimento que discutir isso é discutir o seu acesso de espaço na sociedade. Começa por aí. Porque é sempre interessante assim, ó, a cota.
está me tirando 30% de chances de ingressar. Essa argumentação ela é mais frágil do que qualquer vidro. Ela cai no chão e quebra. Porque quando tu diz assim, eu estou perdendo 30% de possibilidades de acessar espaços de poder porque estão reservando para os negros, eu lembro para essas pessoas que o decreto 1331 de 1854, decreto imperial 1331 de 1854, proibia a circulação de negros escravos ou libertos nas proximidades das instituições de ensino. Ou seja, nós tínhamos em 1854, 4 anos depois do fim do tráfico negreiro, da Lei Eusébio de Queiroz, nós tínhamos a proibição de que os negros frequentassem instituições de ensino. O que isso significa? É que nós começamos a nossa sociedade com a libertação dos negros com 100% de cota para branco. 100. Então, nós não estamos discutindo que tu tem 30% a menos, meu amigo branco. Nós estamos dizendo que tu está tirando 30% de uma sociedade que foi construída a partir de uma totalidade de acesso para pessoas brancas. Yes. O negro que aqui está hoje, ele é filho, neto, bisneto e tataraneto de alguém que não teve a possibilidade de estudar e de dar para ele uma base. Ele é fruto de tudo isso. A largada não é mais nem 100 metros rasos contra 100 metros com barreira. A largada já é, abre a porta e entra que o outro vai vir correndo e chega aqui daqui muito tempo. Então, não querer discutir é não querer admitir esse tipo de coisa. Só que tem uma outra questão que é fundamental nisso também, mas me permite fazer só um parênteses rápido, que é o branco tem que entender que negro de estimação não retira racismo. Vou explicar o que é negro de estimação. Eu não sou racista porque eu tenho um amigo negro. Não, esse é teu amigo, esse é teu negro de estimação. Da mesma forma que a pessoa diz assim, eu não sou LGBT-fóbico porque eu tenho um primo gay. Sim, ele é o teu gay de estimação, que faz com que tu te conforte, te sinta menos preconceituoso. Não. O nosso racismo à brasileira, que é muito bem tratado no exterior e que deveria ser um motivo de vergonha para nós temos um tipo de racismo à brasileira, é justamente aquele racismo que tu já sofreu e que tu ainda falou publicamente várias vezes, que é aquele eu não tenho nada contra, mas minha filha não pode namorar com um negro. Ou o meu filho não pode namorar com uma negra. Então, esses demarcadores sociais, eles respondem a tua pergunta, por que o branco não discute racismo? Porque discutir racismo para o branco é mexer numa situação desconfortável. Uma situação que vai tirar ele de um local de privilégios e que vai fazer ele, pelo menos, ter que admitir podres que, se não são dele, são da família. Márcio, eu já falei várias vezes em palestras, falo para os meus alunos em sala de aula e falo aqui nessa live sem problema nenhum. Eu sou filho de racista. Mas de racista mesmo. Meu pai era racista dos 4 costados, para usar uma expressão gaudéria. Tá? Meu pai era racista de todas as formas. O meu pai foi exonerado do Serviço Público Federal por racismo. Por racismo. E comprovadamente por racismo. Sabe o que aconteceu, Márcio? Ele recorreu e ganhou o recurso. Ganhou o recurso e foi reincorporado pela União, e a União acumulou uma dívida de algumas centenas foram 350 mil reais, mais ou menos, que tiveram que indenizar ele, tá? Porque, olha só, ele foi racista, recorreu e ganhou, e a União teve que pagar para ele 350 mil reais por ele ter sido racista, enquanto que tu ganhou 15 mil reais de indenização num caso de racismo onde tu foi vítima do racismo. Então, como que eu posso explicar que o branco não discute o racismo? Ele não discute porque não é confortável. Ele não discute porque não é benéfico. Ele não discute porque é melhor deixar como está. E deixa as coisas se desenrolarem e se arrumarem. E é assim que leva o mundo. É assim que gira o mundo, desta forma, onde tu entra em qualquer espaço de poder, shopping, supermercado, qualquer grande magazine, e tu vai encontrar os negros sempre exercendo a mesma função. Sempre exercendo os mesmos espaços. O grande shopping, eu costumo dizer para alunos, o grande shopping, quando é inaugurado, o primeiro a pisar no shopping é o negro. É o primeiro. Só que ele não pisa no shopping por privilégio de conhecer o shopping primeiro. Ele pisa porque ele tem que deixar o shopping limpo e arrumado para quem vai vir depois conhecer o shopping.
Sempre desta forma. Ele está sempre ali na defensiva. E dessa forma, o futebol, que tu trouxe essa metáfora brilhante, o futebol não deixa de ser a mesma coisa. Nós não podemos aqui discutir o futebol a partir de Ronaldo Gaúcho ou Companhia Limitada. Nós temos que discutir o futebol aqui a partir dos jogadores dos clubes de segunda divisão, de terceira divisão, de quarta divisão, que sequer ganham o seu salário e que são tratados como mercadoria à luz do escravagismo do século XIX, século XVIII e XVII, são mercadorias, agora eu te comprei, agora eu te vendi, e como agora eu te vendi, então agora tu vai produzir para mim aquilo que eu paguei para que tu produza por mim. O grande jogador, o Balotelli, ou os grandes jogadores, esse nada mais é, analogamente à nossa história, do que o Machado de Assis. Esse não é nada mais do que aquele negro que deu certo, que caiu nas graças do branco, para citar o Machado de novo, e que dessa forma conseguiu ser objeto de estudo do racista acadêmico, que pega isso nos micro recortes que a academia faz e que muitas vezes me incomoda, porque a academia adora produzir trabalhos acadêmicos, pegando o recorte do recorte do recorte para achar na história, cavocando na história o negro que deu certo, ou melhor, o branco que não foi tão ruim assim. Aí tu pega uma universidade federal fazendo um trabalho de mestrado, onde a pesquisa do cidadão é a história da família Silva dos anos 1815 a 1817. Ele pegou uma família de negros que foi privilegiada pelo branco e desenvolve uma dissertação de mestrado que ganha todo o status acadêmico, publica, é bancada e essa dissertação vai virar ainda best-seller. Nós temos professores universitários que fazem isso. E fazem com muita maestria, de uma forma arquitetada para efetivamente trazer à luz a exceção e não a regra. E aí o nosso grande problema. Quando eu inverto a exceção pela regra, eu faço com que o mundo seja de fato o mundo de Oz, o mundo da Alice, o País das Maravilhas. E eu te provoco numa pergunta, trazendo para o meio do futebol, e em seguida eu faço esse questionamento para o pessoal que gosta dessa modalidade, que realmente é apaixonante, nos move. Por que não há jogadores de famílias de classe média alta e elite jogando futebol? Pois então, se a gente for cavocar nas exceções, nós vamos pegar, né? Uma ou outra exceção. Vamos pegar... eu já te digo quais são as exceções. Inclusive, essas exceções são os que depois vão para a televisão. Né? São os que conseguem se articular bem, que tiveram o privilégio do estudo, porque a família tratou essa modalidade, deu a oportunidade para eles como se fosse um lazer. Se porventura não der certo, papai e mamãe vai bancar os teus estudos, vai te dar o curso de inglês, vai te encaminhar para fazer outras coisas. Agora, o preto pobre, o branco pobre, ele não tem essa alternativa. Não, inclusive... Porque ele, inclusive, abdica, né, da sua infância já na perspectiva de um sonho futuro que pode acontecer ou não. E muitas vezes não acontece. Né? E aí hoje a gente tem um número assim, elevadíssimo de ex-jogadores que não deram certo trabalhando em serviços subalternos ou serviços que não são oficiais. Então eles trabalham como garçom, como segurança, como... Eu conheço vários. Eu conheço da periferia, eu tenho amigos meus que foram zagueiros de times do Rio Grande do Sul, da segunda divisão e da terceira divisão, e pularam de time em time, chegou aos 38 anos, arrebentou o joelho, não tinha mais o que fazer, e hoje trabalha assim, dessa forma, não conseguiu fazer nenhum tipo de reserva, até porque não tem como fazer, né? Agora, interessante é que nesse ponto, até mesmo o jogador de exceção, o jogador negro rico, até mesmo esse jogador, não raro a gente vê a família do racismo brasileira que não quer que a filha namore, que não quer que a filha ande junto, mesmo sendo alguém bem sucedido, porque na verdade é um negro apenas que jogou futebol, fazendo aquele espetáculo circense para que ele ficasse nas cadeiras apenas aplaudindo, comendo a pipoca dele e dizer que aquele negro fez... Eu cresci na minha família vendo meu pai falar sempre aquelas piadas escrachadas de negro, onde passava um carro bonito na rua com um negro dirigindo e dizia, jogador de futebol é chofer.
Né? Isso aí eu cresci vendo meu pai falar. Então, os estereótipos racistas dos piores possíveis. Mas aí a gente volta à questão aquela. Para inverter isso, para reverter isso, a primeira coisa que eu tenho que fazer é mexer no privilégio. Só que para mexer no privilégio, primeiro eu tenho que fazer com que o privilegiado se entenda privilegiado. Que o privilegiado perceba o privilegiado. Só que daí eu tenho que fazer críticas, e tenho que fazer críticas severas, inclusive aos governos progressistas que nós tivemos no país nos últimos 15 anos. Porque esses governos progressistas não fizeram uma coisa que era obrigação deles fazerem. E não fizeram, que foi a educação antirracista na escola. Eles não fizeram uma educação antirracista. A única coisa que eles criaram foi uma enorme espiral do silêncio, fazendo com que todo o racista se sentisse obrigado a ficar quieto e não falar de vergonha. Até o momento em que rompesse esse progressismo, quando viesse um candidato que representasse os seus ideais, sair falando à vontade aquilo que sempre esteve trancado nele, sempre esteve engasgado. Então, a educação antirracista, Márcio, é o nosso primeiro caminho para proporcionar esse tipo de discussão. É o primeiro caminho, e nós não tivemos. A Caju Love está perguntando assim, pergunto, e o professorado? Onde estão as pessoas negras? Sei a resposta, mas coloco para problematização. O Caju é professor de artes e de geografia, grande professor, amigo meu, trabalha numa grande rede privada também, e ele está trazendo uma questão que nós sabemos que é fundamental para quebrar isso, porque existe uma coisa muito importante em sociologia, que é a projeção e a representação, né? A representatividade. Tu é um aluno negro, e aí eu acho que tu pode falar melhor do que eu, né? Tu como um aluno negro, cada vez que entra um professor na sala de aula, esse professor é branco. Cada vez que entra um professor na sala de aula, ele não faz com que tu te enxergue, ele não faz com que tu tenha um espelho, e aquele que no mais vai conseguir problematizar e discutir, ele nada mais é do que um professor branco fazendo o seu papel. Porque aí, Márcio, tu vai me permitir falar, eu tenho que fazer também meia-culpa. Eu tenho que fazer autocrítica, e eu sou uma pessoa que eu faço autocrítica com muita frequência, mas com muita frequência mesmo. Qual é o meu limite no meu protagonismo na educação antirracista? Porque eu tenho um limite. E eu tenho sempre que botar o dedo na ferida e olhar no espelho. Qual é o meu limite? Eu sei qual é o meu espaço. O meu espaço é falar de racismo de branco para branco. Esse é meu espaço. De branco para branco. E como é que é a aceitação quando tu fala de branco para branco? Como é que eles recebem essa... Eles se sentem ofendidos? Não, mas é que de branco para branco é muito mais fácil. Tá? Muito mais fácil. Porque a base educacional branca, se tu for falar de racismo para ela e tu é negro, ela já vai ficar na defensiva, de forma refratária. O que esse negro veio aqui falar essas coisas de mimimi pra gente? Quando entra um professor branco para falar, ele vai te ouvir, porque ele te identifica como um mestre e alguma coisa de importante tu tem para falar. Só que o que eu queria te dizer como uma meia-culpa é que eu não posso nunca esquecer que, embora eu seja uma pessoa politizada, que eu seja uma pessoa instruída, que eu tenha consciência do meu privilégio, que eu saiba as questões raciais do país, que eu seja um pesquisador do assunto e que eu promova uma educação antirracista, apesar de tudo isso, quando estourar do meu lado, eu vou me sair melhor que o negro, mesmo que eu não queira exercer meu privilégio. Porque o meu privilégio está em mim, está na minha pele. Eu vou ser livrado. Mesmo que eu diga, não, eu quero ser tratado igual, eu não vou ser tratado igual. E aí vem uma questão que é fundamental a gente colocar aqui para as pessoas que estão nos acompanhando. Fundamental. Márcio, com toda a honestidade do mundo, e tu sabe que eu sou uma pessoa sincera, com toda a honestidade do mundo, eu sei muito bem o que é racismo, mas eu não sei o que é sentir racismo. E jamais vou saber. Então existe uma diferença muito grande. Saber o que é racismo é conhecer a subjetividade do conceito,
saber como que essa subjetividade está na sociedade e o que ela causa na sociedade. Agora, eu não posso, enquanto branco, dizer eu sei o que é sentir racismo porque eu pesquiso isso há 15 anos. Eu não só não sei o que é sentir racismo, como eu nunca vou saber o que é sentir racismo. E é a partir daí que o branco tem que discutir o preconceito. Saber, tu nunca vai passar por isso na tua vida. Não há a menor possibilidade de passar. E aí pode começar a cair as fichas. Quando tu começa a ver que tu não é o objeto do preconceito, que tu é no máximo um pesquisador e um entendedor disso, tu pode começar a se espantar de alguma forma. Porque, afinal de contas, o que é sentir racismo? Eu tenho 15 anos de pesquisa e posso dizer o que é sentir racismo. Eu não sei. Não tenho a mínima ideia. É por aí. Eu gosto de algumas pessoas de alguns amigos brancos que quando viajam para os Estados Unidos ou viajam para alguns outros lugares, eles se sentem ofendidos por chegarem nesses locais e serem tratados de qualquer maneira por serem brasileiros. Eu senti a dor do que é o preconceito e não sei o quê. Mas aí eu pergunto assim, tá, mas tu foi barrado? Não? Pois é. Então tu não pode dizer o que é o que eu sinto, né? E aí eu trago aquela história que eu hoje tenho coragem de falar abertamente, que é a situação da minha primeira namorada, que quando eu fui entrar na casa dela em 1993, eu tinha 16 para 17 anos, e na entrada a tia que estava preparando o almoço gritou da cozinha: este negro está autorizado a entrar aqui. A violência. Eu era uma criança para adolescência, eu tinha 16 para 17 anos. Tipo assim, a violência escancarada, escrachada, óbvio que era dentro da casa dela, mas assim, na minha casa eu faço o que eu quero, mas assim, não mediu e não teve filtro algum, sabe? Ela não sabia nem de quem eu era filho, ou da onde eu estava vindo, pura e simplesmente pelo fato de eu ser negro. Né? Então, se sentiu no direito de chegar e me rebaixar assim, escrachadamente. E eu gosto de trazer esse assunto à tona porque eu passei por inúmeras situações de racismo, passo até hoje. Hoje eu não passo diretamente, né? Mas eu tenho, através das minhas redes sociais, principalmente depois de uma transmissão, que não é o caso agora, né? Porque como eu estou atualmente fora da avulso. Então, eu vou ficar preservado por algum tempo. Mas até um tempo atrás era direto, sabe? As relações do caso de Bento Gonçalves. Esse negro safado só tá aí por causa daquela história das bananas. Né? Tinha que ter enfiado a banana era no cu dele, não no carro. Esse negro filha da puta, tá aí na TV, que não sei o quê. Tinha que estar era lá na senzala, na favela, não sei o que mais. Então, tipo, e isso eu leio seguido. Sabe? E aí os caras vão dizer, mas tu tá na TV. Eu disse, não me liberta em nada passar por isso. Não me liberta em nada passar por isso. Eu continuo passando pelos mesmos preconceitos que eu passava quando eu era adolescente, quando eu era criança. Eu continuo passando, porque está em mim, ó, a negritude, o fato das pessoas se sentirem no direito de tentar me depreciar o tempo inteiro. Então, isso aí para a saúde mental... Tá? Tu tem que ter um equilíbrio emocional muito grande. E aí, quando tu trouxe o exemplo agora do teu pai que ganhou uma bolada, né? Eu sempre chego e falo assim, cara, eu levei 5 anos para receber 15 mil reais, que não paga e não apaga tudo que aconteceu, sendo que os caras acabaram com a minha carreira de árbitro. Eu tinha 37 anos para 38, eu podia estar apitando até hoje, os caras acabaram com a minha carreira e a justiça achou que o mais viável e mais plausível era me pagar um valor de 15 mil reais. Então, como é que eu vou me fortalecer e vou ensinar os meus filhos de que vale a pena eu levar para a justiça, de que a justiça vai fazer um procedimento e vai ter o discernimento de punir corretamente essas pessoas, enquanto o racismo não for um assunto prioritário, um assunto necessário, um assunto que seja tratado na base escolar, né, nessa educação antirracista, a gente não vai conseguir evoluir em absolutamente nada, porque nós negros somos vistos ainda como a carne mais barata do mercado. Sim, isso sim. É fato. Quer ver uma coisa? Algumas pessoas colocaram aqui, eu perdi até os nomes agora que falaram,
mas perguntaram assim, quando eu estava me referindo a não saber o que é ser negro, eles fizeram alguns exemplos interessantes ali. Já tomou batida da PM, já foi perseguido em loja. Eu acho que essa é uma questão interessante de colocar pelo seguinte, como eu sou cria da periferia, e essa é muito importante mesmo. Sim, eu tomei batida da PM, eu vou pegar para mim o exemplo, e várias vezes. Eu fui perseguido em loja também, várias vezes. Qual é a diferença? E aí eu posso falar, não é chutômetro. Eu passei essas situações, tá? Qual é a diferença? Eu, mais 2 amigos brancos e um amigo negro. Tá na minha memória até hoje a imagem, tá? Então nós éramos 3 brancos e um negro. Nós tomamos atraque da PM, tomamos batida da PM. Apanhamos de cano de pesada, de 12 nas costas. Isso aí aconteceu comigo várias vezes. O que aconteceu no final? Eu e os 2 brancos, eles mandaram para casa. Gritaram, bateram, xingaram, deram concha, lá para casa. O negro foi pro camburão. Dentro de loja, perseguido. Fui, perseguido dentro de loja. O que fizeram? Opa, vaza. E o negro pro quartinho escuro para tomar porrada. Eu vou te contar essa história do quartinho, então. Eu tinha 12 para 13 anos em Capão da Canoa. Né? Meus avós construíram uma casa lá em Capão da Canoa, na década de final dos anos 60. Então eu tenho uma casa de família até hoje. Então, em determinado momento de veraneio, ali nos anos final dos anos 70, início dos anos 80, nós éramos uma das poucas famílias negras que iam veranear em Capão da Canoa. Isso era visível na beira da praia. E aí tinha um supermercado real, era uma rede de supermercados que tinha, tradicional. Claro. Eu, o meu irmão mais velho, que hoje é policial civil, e um primo para fazer as compras de final de tarde, para tomar café, comprar cacetinho, mumu, queijo e tal. E passamos num corredor onde tinha umas bolachas, que era um biscoitinho chamado Fof, que eram os ursinhos. E tinha um pacote aberto. Todo mundo que passava lá, pegava um biscoito, comia, e a gente chegou na fila do caixa para fazer o pagamento. O segurança chegou com o pacote aberto e botou: isso é deles, pode cobrar. Aí eu olhei para eles assim: não vou pagar. Eu tinha 12 para 13 anos. Não vou pagar. Todo mundo estava comendo, não vou pagar. Aí ele assim: o que tu falou, negrão? Aí eu disse: não vou pagar. Então nós vamos lá pro quartinho, agora nós vamos resolver. Aí eu comecei a gritar no supermercado: tu quer me levar pro quartinho? O que tu quer fazer comigo? Aí todos os supermercados se virou para olhar o que estava acontecendo. E ele só dizia assim: cala a boca, nego, filha da puta, que eu vou te matar. Eu vou te levar pro quartinho, tu vai apanhar como tu nunca apanhou na tua vida. E aí eu disse para ele assim: eu quero ver tu dizer isso no sábado, quando meu pai chegar. E o meu pai chegou. No sábado, quando meu pai chegou, o meu pai era um cara assim, tipo o Tim Maia. Ele tinha uns 150 quilos, barbudo, usava um Black Power, gordo. Meu pai era engenheiro civil. Quando meu pai chegou na praia, nesse sábado, ele perguntou: e aí, tudo bem e tal? Como é que foi a semana e tal? E a minha mãe... Aí ele sacou: o que aconteceu? Ele perguntou: os guris aprontaram? Daí eles: não, aconteceu uma outra situação. E aí a gente contou e eles: vamos lá, agora. E aí ele pegou nós 3, fomos até o supermercado. No que nós entramos no supermercado, estava o segurança esse aí. Eu nunca tinha visto meu pai tão irritado. Meu pai pegou ele pela gola assim e disse: eu quero ver tu dar em mim agora, ô covarde. O que tu queria dar no meu filho? Tu achou que ele não tivesse pai? Covarde, cara. E assim, ó, acabou com o cara. O supermercado todo virou, né? Como se os negros fossem os selvagens, né? Sim, Esses caras vão fazer um arrastão, vão roubar todo mundo. E aí nós subimos, fomos até a gerência, relatamos o fato. O segurança aí, depois daquele episódio, eu achei que ele fosse ser demitido ou dispensado, não foi. Mas assim que nós entrávamos no supermercado, eu fazia questão de olhar para ele e dar uma risada de deboche e chegava a dizer para ele: se tu fizer alguma coisa, meu pai vai vir aqui de novo. E ele nunca mais fez nada. Mas tem gente que só entende dessa forma, né? Márcio, eu vou te dizer assim, ó, eu acho que a gente tem que reforçar, e tem uma situação que tem que ser reforçada sempre, porque independente do que a gente fale, e aí eu vou me colocar para ti como um cara que já está cansado, porque eu estou falando há tanto tempo
e sempre recebo as mesmas argumentações e eu desconstruo as argumentações e aí daqui um ano eu vou falar de novo para o mesmo público e o cara vem com a mesma argumentação de novo. Então tá dizer, pô, mas ano passado tu já me perguntou isso e eu já te desconstruí. Então eu tô cansado, mas eu te digo assim, ó, o que é fundamental a gente frisar aqui, demarcar para as pessoas? Sim, existem negros bem-sucedidos. Sim, existem negros numa situação completamente diferente desde o nascimento. Sim, existem negros que conseguem suavizar a relação de preconceito, nunca acabar com ela. E Sim. suavizar por quê? Porque ocupam espaços de poder. Mas eu falo com todas as palavras. Pegar a exceção como se fosse regra é desonestidade. Não existe outro termo. É ser desonesto para dizer que não existe racismo, dizer, ah, mas eu conheço o filho do fulano, que o pai é advogado e ele está estudando direito também, e ele é negro e não sofre preconceito nenhum. Primeiro que é mentira, porque ele sofre. Talvez até ele não saiba que sofra, mas ele sofre, tá? E segundo, que isso é desonestidade. E mais, por que eu digo que é desonestidade? E aí eu quero chegar no ponto principal. Por que eu digo? Porque isso é o álibi que o racista tem para não precisar discutir o racismo, que é o motivo da nossa conversa aqui hoje. Ele não quer discutir e ele precisa de um álibi que proporcione para ele escapar da possibilidade de discutir. Qual é o álibi dele? É aquela menina negra que ele vê na televisão, que é nossa amiga, inclusive, que é a Fernanda. Tá? Quando ele vê a Fernanda, tá? Um abraço para a Fernanda se ela estiver vendo de alguma forma. Quando ele vê a Fernanda, ele vai dizer: ó, viu só, tem uma menina negra bonita que está na RBS TV. Entende? E aí, até a Fernanda tem um pai, inclusive, instruído, com doutorado e tudo mais, ele vai pegar isso como, então, uma escápula, ele vai pegar isso como uma forma de fugir e vai fazer o álibi perfeito. Ó, eu não preciso mais discutir racismo porque tem negro. Então, isso é tão grande a desonestidade, Márcio, mas tão grande, que primeiro não admitiam que o Machado de Assis era negro. Deus o livre, admitir que o maior intelectual da história desse país, vou repetir, o maior intelectual da história desse país era negro. Mas daí quando descobriram que era negro, ah não, mas para aí, é bom que ele seja negro, porque agora a gente não precisa mais discutir racismo, porque o cara é negro, tu entende? Então é o plano perfeito, é o álibi perfeito. Nós temos que mostrar o desonesto, e aí eu tô vendo que nós estamos nos encaminhando para o final aqui, eu quero te apresentar a resposta para a pergunta, como é que eu faço o branco discutir racismo? Eu faço mostrando para ele que as ferramentas que ele usa, que os mecanismos que ele usa, que os álibis que ele usa, nada mais são do que desonestidade. Ele não pode ser desonesto, ele tem que analisar o grande, o macro, a quantidade, onde está o maior número de negros, quais são os espaços que os negros ocupam em sua grande maioria e como que eles são efetivamente tratados. Como é que eles são vistos dessa forma. E saber que isso é uma condição que, de uma forma bárbara, é pré-definida única e exclusivamente pela cor da pele. Somente pela cor da pele. Se isso, Márcio, não fizer mal para alguém, se isso não fizer alguém se sentir mal, tá? Tem esse detalhe. Se isso não fizer alguém se sentir mal, então vou te dizer com toda honestidade do mundo, já que eu falei em desonestidade. Se isso não fizer mal para alguém, esse alguém eu não quero na minha relação de amizade. Agora tu trouxe essa questão do negro, né, no contexto geral, e aí eu trago aquele assunto que a gente até conversou ontem, domingo, sábado, não me lembro também qual foi o dia do final de semana, que eu te trouxe essa relação da representação contemporânea da escravatura através do futebol, onde os negros, que são protagonistas, eles ficam refém das quatro linhas. Né? Quando eles saem das quatro linhas, eles ficam invisíveis, porque eles não ocupam posições de poder como preparadores físicos, como treinadores, como diretores, como vice-presidente de futebol, como presidente do clube, como conselheiros, como presidente de federação, como membros da comissão de arbitragem. Eles não ocupam posições de poder. Eles compõem aquele espetáculo,
mas eles estão numa posição onde eles são subalternos. Eles E tem, inclusive, alguns políticos que gostam de usar um negro como penduricalho do seu lado. Não, Né? na realidade, esse negro do penduricalho, o ano passado, com aquela analogia do futebol, se tornou o negro VAR, né? Quando alguém quer dizer assim, não sei o quê, mas eu tenho um amigo negro, e ele sabe que eu não sou racista, e aí vai aquele negro, que é o negro de estimação dele, diz, e não tem nem e não há nem vergonha, né? Não há nem vergonha, porque aí vai lá e diz assim, realmente, aqui é meu amigo, é meu irmão, ele nunca foi racista. Não há vergonha porque ele está sempre colocado estrategicamente no mesmo lugar em todas as situações. Né? Então nem corar eles coram, como diria o meu orientador de mestrado. É importante esse nosso papo, porque amanhã eu tenho a minha live com o Alê Santos, né? Já deixa o convite pro pessoal. Não vou perder. Tenho com o Alê Santos e a gente vai estender esse assunto também. E depois de amanhã eu tenho com o Marcelo Carvalho, né? Nosso amigo que está aqui. Então a gente vai emendar aí uma questão de futebol e racismo na sequência, que eu acho que vai ser muito interessante. Não, tem aqui um ex-jogador, que é o Thiago Silva, que está dizendo que concorda conosco, mas nós precisamos nos preparar mais. Mas como é que é o nos preparar mais se normalmente esse atleta, esse jogador que abdicou da sua infância para tentar um sonho e chegou, ele abriu mão do estudo, ele abriu mão de quase todos os direitos que ele teria como uma criança normal, que um adolescente de classe média alta e elite conseguem exercer. Ele não exerceu. Inclusive, ele não conseguiu estudar, porque ele saiu de casa com 11, 12 anos com a responsabilidade de se tornar um jogador de futebol. Eu sei, o Thiago, ele está dizendo assim, pega o meu exemplo. O teu exemplo, Thiago, é a exceção que se tornou uma regra. Hoje o Thiago ele tem uma empresa, ele constrói edifícios, ele é um empresário bem-sucedido que saiu do meio do futebol, e isso é louvável, né? Veio de uma família humilde, lá de Taquari, é louvável, mas o teu exemplo, ele é a exceção que se tornou uma regra. Não é o normal. Não é o normal. Não, e eu não posso naturalizar, veja bem, eu não posso naturalizar a maior dificuldade que alguém tem em detrimento da menor dificuldade que alguém tem. Eu não posso naturalizar assim, ó, tu é negro, tu tem que te preparar mais, mas tu sabe que por ser negro tu vai ter que ralar mais. Eu não posso achar isso normal. Eu não posso achar natural que alguém, por causa da cor da pele, tenha que ralar mais. E que alguém, por causa da outra cor da pele, tenha que ralar menos para chegar no mesmo objetivo. Eu não posso achar isso normal. Eu tenho que ter mecanismos de controle dentro de uma sociedade que se diz Estado democrático de direito para fazer com que as condições sejam iguais realmente. E aí, se a pessoa vier lançar mão de artigos de Constituição para dizer que todo mundo é igual perante a lei e tudo mais, não posso concordar. Daí a gente entra naquele velho exemplo, né, que a universidade pública, inclusive, contribui bastante para que isso aconteça, né, que ela é ocupada normalmente por alunos que vêm de escolas particulares com um ensino extremamente privilegiados, né? Não tem como comparar um aluno que estudou no Anchieta, no Farroupilha, no Rosário, no Província de São Pedro, e não sei, outras tantas escolas, com um aluno que vem de uma escola pública. E eu botar no mesmo pacote dizendo para ele que as condições foram dadas da mesma maneira, que a gente sabe que não foi dada da mesma maneira. Esse aluno de escola particular, ele tinha um único objetivo traçado pela sua família a vida inteira. Só estuda. Só estuda. Tu tem 12, 13 anos de vida para te preparar para estudar e entrar na universidade pública e não pagar mais. Sabe uma coisa? Uma coisa importante para deixar Tá faltando 1 minuto para a gente encerrar. Então, tem que fazer outra mais adiante. Tá, então eu vou fazer meu encerramento aqui. Márcio, para deixar de ser visto com o estigma da periferia, depois de ter me criado nela, eu apenas precisei sair da periferia. O negro sai da periferia, continua sendo negro, objeto de racismo. E então não vai mudar absolutamente nada num estado racista. Gente, maravilha, te agradeço de coração, Márcio, e agradeço a todos que estão aqui. Eu também agradeço a todos vocês, agradeço a participação de todos.
Eu concordo contigo, Thiago. A gente tem que dar o start. Mas esse start, muitas vezes, ele vem muito mais tarde, né? Porque a corrida ela não começa do mesmo lugar. Né? Uns já largam muito na frente, a gente tem que... um larga na frente de McLaren e a gente está sempre correndo atrás, bem atrás, saindo de fusquinha. Mas ou com ou com 4 gols roubados, né? Como eu já falei uma vez. Mas isso aí a gente vai abordar em outro assunto. Valeu, Viaro. Obrigado. Boa semana. Amanhã eu vou estar te acompanhando lá com o Alê, porque tem muito mais ensinamento aí para nós. Tá. Vai estar no meu perfil a divulgação. Então tá. Valeu. Abraço. Falou, abraço. Tchau, tchau. Tchau.